Davi era um jovem pastor que cuidava de seu rebanho com humildade e dedicação. Ele era o filho caçula de Jessé, um simples pastor que, talvez sem perceber, estava criando um futuro rei nos campos verdejantes. Há muitos relatos inspiradores na Bíblia, e a história de Davi certamente é uma das mais cativantes. Sua jornada, desde as humildes origens até se tornar o rei escolhido por Deus, é um testemunho da soberania divina e da importância da fé. Tudo começa em Belém, uma pequena cidade de Judá, onde vivia uma família simples. Davi, um jovem pastor, encontrava em suas ovelhas não apenas um rebanho, mas também uma escola divina. Nos campos verdejantes, aprendia a arte de liderar, proteger e nutrir. Sua coragem era forjada na defesa contra as ameaças que rondavam. Com sua harpa em mãos, encontrava nas canções que entoava para suas ovelhas uma conexão íntima com o divino. Jessé, o pai de Davi, era um homem temente a Deus. Quando o profeta Samuel foi enviado por Deus para ungir o próximo rei de Israel, Jessé apresentou seus filhos diante dele. No entanto, Deus não escolheu os filhos mais velhos de Jessé, que eram fortes e impressionantes aos olhos humanos. Em vez disso, Deus instruiu Samuel a ungir o caçula de Jessé, o jovem pastor Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus, não por sua aparência externa, mas por seu coração obediente e sua fé inabalável. Mesmo sendo o mais novo e menos notável aos olhos dos homens, Deus via algo especial em Davi. Foi então, nesse momento, que Samuel ouviu a voz divina. É este. O óleo da unção escorreu sobre a cabeça de Davi, não apenas consagrando-o como rei, mas marcando-o como o escolhido de Deus. Ali, nos campos que testemunharam sua humildade, Davi recebeu uma missão divina. Assim, Davi começou sua jornada, levando consigo não apenas um cajado de pastor, mas a unção divina que guiaria seus passos ao trono de Israel. Nesta época, os filisteus e os israelitas estavam em conflito por questões territoriais, disputas de poder e rivalidades históricas entre esses dois povos. Tempos depois, a situação atingiu o seu ápice quando os filisteus reuniram seu exército e se prepararam para enfrentar os israelitas. Os dois exércitos estavam acampados em posições opostas, com um vale entre eles. Os filisteus tinham Golias, um gigante guerreiro, como seu campeão, e ele desafiou os israelitas a enviarem um representante para lutar contra ele em um combate singular. A proposta era que, se Golias vencesse, os israelitas se renderiam. Se o representante israelita vencesse, os filisteus se renderiam. Esse desafio singular tinha o objetivo de evitar um conflito em larga escala, poupando vidas e decidindo a batalha de forma mais eficiente. Golias, além de sua imponência física, provocou os israelitas com insultos, zombando de sua fé e coragem. No entanto, os soldados israelitas estavam apreensivos e nenhum deles ousava enfrentar esse gigante formidável. Entretanto, no coração do impensável, Davi se apresentou como voluntário. Longe das pomposas armaduras dos soldados, ele escolheu enfrentar o gigante com uma funda, 5 pedras e, acima de tudo, uma fé inabalável em Deus. O rei Saul, perplexo, questionou a escolha do jovem pastor, mas Davi proclamou confiança em sua experiência como pastor, onde já enfrentara leões e ursos para proteger suas ovelhas. Ele não temia Golias, pois confiava em algo maior do que suas próprias habilidades. O dia da batalha chegou, e enquanto Golias avançava, Davi correu em direção ao gigante. Com uma única pedra lançada, guiada pela mão divina, a trajetória da história mudou. Golias, o gigante invencível aos olhos dos homens, caiu derrotado. A vitória não pertencia à força física, mas à fé destemida de um jovem pastor que confiava no Deus vivo. O que começou como uma história de admiração e triunfo, eventualmente se desdobrou em um drama carregado de ciúmes, traição e, surpreendentemente, uma amizade inabalável.
O rei Saul, uma vez ungido por Deus para liderar Israel, encontrou em Davi um valente guerreiro e líder militar. No entanto, à medida que as vitórias de Davi se acumulavam e sua popularidade crescia, uma sombra de descontentamento tomou conta do coração de Saul. O que poderia ter sido uma relação de mentoria e cooperação transformou-se em inveja e temor do sucesso do jovem ungido. O ponto de virada veio quando as mulheres de Israel cantaram: Saul feriu os seus milhares e Davi os seus 10 milhares. Samuel capítulo 18, versículo 7. Essa simples melodia, que celebrava as conquistas de ambos os líderes, desencadeou uma fúria incontrolável no coração de Saul. A partir desse momento, a sombra da inveja obscureceu sua visão e alterou o curso de sua relação com Davi. Saul, consumido pela paranoia e ciúmes, começou a planejar a morte de Davi. Tentou lançar uma lança contra ele enquanto Davi tocava a harpa para acalmar os tormentos do rei. Mandou-o para batalhas perigosas na esperança de que caísse nas mãos dos inimigos. Mas apesar de todos os esforços de Saul, Davi continuou prosperando, protegido pela mão de Deus. Enquanto a relação de Saul e Davi desmoronava, uma amizade inesperada florescia. Jonatas, filho de Saul, apaixonou-se pela coragem e caráter de Davi. Essa amizade floresceu em meio à crescente hostilidade de Saul em relação a Davi. Jonatas, em um ato de coragem e lealdade, alertou Davi sobre os planos nefastos de seu pai. A amizade entre Davi e Jonatas tornou-se um bastião de esperança e apoio emocional. Mesmo quando Saul estava decidido a destruir Davi, Jonatas permaneceu ao lado de seu amigo, disposto a sacrificar sua própria posição para proteger aquele que ele sabia ser escolhido por Deus. A história deles atinge seu auge quando Jonatas reconhece que Deus havia escolhido Davi para ser o próximo rei, não ele mesmo. Esse reconhecimento revela uma humildade e desapego extraordinários, pois Jonatas aceitou o papel que Deus havia destinado a Davi, em vez de se apegar ao poder e à posição que naturalmente teria como herdeiro do trono. Mais tarde, durante uma batalha contra os filisteus na região do Monte Gilboa, o rei Saul enfrentaria sua trágica morte. Jonatas, o herdeiro aparente do trono, também caiu lado a lado com seu pai. Com a morte de Saul e Jonatas, Davi finalmente ascendeu ao trono de Israel. Ele não se apressou para assumir o trono, mas buscou a orientação divina. O lamento de Davi pela perda de Saul e Jonatas está registrado em um poema que capturava a complexidade de suas emoções. Feriram-se os nobres nas alturas, desce Jonatas, mortalmente ferido. Angustiado por ti, meu irmão Jonatas, eras amado e querido para mim. Tua amizade para mim era mais extraordinária do que o amor das mulheres. Samuel 2, capítulo 1, versículo 25. Davi destacou-se como um líder militar habilidoso. Suas campanhas vitoriosas expandiram as fronteiras de Israel e consolidaram sua posição como um rei respeitado. No entanto, a mais significativa de suas conquistas foi trazer a Arca da Aliança para Jerusalém. Com paixão fervorosa pela adoração a Deus, Davi desejava trazer a presença divina para a capital de Israel. A arca estava localizada em Kiriat Jearim, após ter sido capturada pelos filisteus durante um conflito com os israelitas, e ficou em posse deles por algum tempo. A Arca da Aliança, também conhecida como a Arca do Pacto, era um objeto sagrado mencionado na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento. Dentro da arca eram colocados os 10 mandamentos, as tábuas de pedra, nas quais estavam escritos os princípios morais dados por Deus a Moisés no Monte Sinai. A arca também continha um vaso com maná, o pão que Deus forneceu milagrosamente aos israelitas durante sua jornada no deserto, e a vara de Arão que floresceu, como sinal de sua escolha como sumo sacerdote. A Arca da Aliança tinha um significado espiritual profundo para os israelitas, pois representava a presença de Deus entre seu povo e simbolizava a aliança entre Deus e Israel. E Davi, com alegria e celebração, trouxe a arca para Jerusalém,
dançando diante dela com humildade e devoção. Esse evento não apenas simbolizou a centralidade da adoração na vida de Davi, mas também marcou Jerusalém como a cidade escolhida por Deus. Em meio aos louros de suas vitórias militares e conquistas como rei, Davi, o ungido de Deus, viu-se mergulhado em um episódio sombrio que abalou as fundações de sua vida. O incidente envolveu Batseba, esposa de Urias, um dos valentes guerreiros de Davi. Ao contemplar Batseba enquanto ela tomava banho, Davi cedeu à tentação e cometeu adultério com ela. Esse ato, permeado pela luxúria e egoísmo, desencadeou uma cadeia de eventos que mudariam o curso da vida de Davi e afetariam profundamente sua relação com Deus. Batseba engravidou como resultado desse encontro, e a trama se complicou ainda mais quando Davi tentou encobrir seu pecado. Ao perceber a gravidez de Batseba, Davi, em um esforço para disfarçar o adultério, tentou trazer Urias, que estava em batalha, de volta para casa, esperando que ele se deitasse com sua esposa e assim encobrisse a verdadeira paternidade da criança. No entanto, Urias, um homem de integridade, recusou-se a desfrutar do conforto de casa enquanto seus companheiros estavam no campo de batalha. Diante dessa lealdade, Davi, em um ato de desespero, enviou Urias para a linha de frente da batalha, onde ele foi deliberadamente colocado em perigo e acabou sendo morto. Davi reconheceu sua culpa e pecado diante de Deus. Sua frustração e lamentação são demonstradas no Salmo 51, um poema de arrependimento profundo, onde Davi clama por misericórdia e perdão divino. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Salmo 51. Deus, em sua graça, respondeu ao arrependimento sincero de Davi, perdoando seus pecados, mas as consequências terrenas ainda se manifestaram. A criança resultante do adultério morreu, e a casa de Davi foi marcada por conflitos familiares e instabilidade. No auge de seu reinado, quando Davi já havia enfrentado batalhas, construído Jerusalém e consolidado o reino de Israel, ele se encontrou diante de um momento crucial. Já velho e enfraquecido, Davi, tomando consciência de sua própria mortalidade e guiado pela direção divina, percebeu que chegara o momento de transferir a promessa da aliança para a próxima geração. O relato desse momento está registrado no livro 1 de Reis, capítulo 2. Davi convocou seu filho Salomão, que estava prestes a sucedê-lo como rei, e compartilhou com ele a importância da aliança que Deus havia estabelecido. Davi relembrou a promessa divina de que um descendente seu governaria perpetuamente sobre Israel, destacando a responsabilidade e a grandiosidade dessa missão. A morte de Davi é registrada no Antigo Testamento, no livro 1 de Reis. A narrativa bíblica não fornece detalhes específicos sobre a causa da morte de Davi, mas indica que ele morreu em idade avançada, após um longo reinado. Em seus últimos momentos, Davi chamou seu filho Salomão e deu a ele instruções finais e conselhos sábios. Essas instruções incluíam orientações sobre como Salomão deveria governar e tratar certas pessoas em seu reino. Espero que tenham gostado da história. Deixe nos comentários qual personagem bíblico vocês gostariam de ver no próximo vídeo. Abraços e fiquem com Deus.